vocês é que vocês, qualquer problema com conexão, não estou escutando bem o áudio, né? Até o Guilherme vai estar nos auxiliando, né? No funcionamento da ferramenta para que a gente... estou sem áudio, apenas com imagem. Todo mundo tá sem áudio ou é só você, será, Josiele? Ou as pessoas estão me ouvindo bem, estão me vendo bem? A Samanta tá sem som. Tá tudo ok. Você vai fazer? Mas não, acho que não é aí, João. Tá lá embaixo, eu acho. Tá lá. Não, mas eles estão ouvindo, João. Veja aqui, ó. Então, o que acontece? O que a gente precisa que você... Quando entrar lá, coloca no fone de ouvido. Colocar no fone de ouvido? Que daí aparece, lembra que aparece o microfone e o fone de ouvido. Isso mesmo. O que acontece, pessoal? Nessa aba aqui, à esquerda do monitor de vocês, tem lá, usuários 14. A gente pede, então, para aqueles que não estão ouvindo, né, tem aquele fone de ouvido e tal, né? Aquele fone de ouvido. Então, vocês clicarem no fone de ouvido para ativar o fone de ouvido, não o microfone, mas ativar o fone de ouvido de vocês. Ou caixa de som, né? É isso aí, né? Então, o que acontece, então, pessoal? Então, a gente vai... para aqueles que não estão com dificuldade de ouvir, né? Todos estão ouvindo. Né, tá tudo ok. É o seguinte, alguém está com problema de áudio? Aliás, eu não sei se a gente tem que ficar gritando, né? Eu preciso ficar gritando. Eu não preciso ficar gritando. Pode falar baixo, sem problema. O microfone está embaixo da tua boca. Tem um aluno que pergunta, né? Mas por que você está gritando? E o cara tem que baixar o fone, tem que baixar o volume do computador, né? Primeiro eu penso que é uma imensa felicidade, né? Tá falando com vocês por essa plataforma, né? Porque essa plataforma, ela não está funcionando no computador do teatro. Ela está funcionando no meu computador, né? Então eu estou espelhando o meu computador que está em Linux, né? Então essa é a primeira coisa interessante. Aqui, João, olha aqui, ó, o que vale é que é só tela azul, esse do lado aqui não vai aparecer. Mas não tem muita importância, né? Porque o que acontece? Eu estou espelhando basicamente o que vai ser visualizado por vocês. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu vou mudar de tela, vocês vão parar de me ver, né? Mas não vão parar de me ver, não. Vocês estão vendo a barra. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo essa barra aqui, né? Estão vendo esse terminal? Maiara, é o seguinte, pela plataforma eu não consigo mais acesso às webs, professor. Não, mas Sandra, é o seguinte, estamos conversando aqui, e a ideia, então, nessa aula de hoje, a ideia, então, a gente está com 17 conectados, então eu vou repetir algumas coisas que eu falei. Então, a gente está utilizando uma outra plataforma, que é uma plataforma open source, e o Luiz não clicaram no microfone. Então, a Maiara e a... Quem mais? Luiz. A Maiara e o Luiz não clicaram no microfone. Né? O José está com problema para acessar. Né? A Maiara conseguiu agora, tá ouvindo, né? Então, basicamente, você tem que clicar no microfone. Não, clicar no fone. Clicar no fone, ao lado, aqui nessa barra direita, onde tem o usuário 16 lá. Comigo tá ok. Do lado do seu nome tem o... Eu tenho que clicar no nome, vai aparecer um microfone. Como o professor João Paulo está mostrando ali. Estão vendo, né? Acho que fone embaixo. É só clicar no fone, gente. Ó, a Líria também, né? Líria. A Líria também. A Líria está aí, né? Ela funcionou. Funcionou? Dá para clicar nesse telefoninho que tem no central ali, vai aparecer microfone ou somente ouvir. Aí você clica ali. No meu microfone. Vai na... lá em cima. Aqui, ó. Vai aparecer microfone ou somente ouvir. Você clica em somente ouvir e sucesso. Para eles, né? Não para mim, né? Então lá em cima, pessoal, tem um telefone, né? Vocês vão clicar no telefone, né? Vocês, né? Ele vai aparecer lá como você quer entrar na conferência. Somente ouvir. Estão vendo, né?
Estão vendo? Tudo certinho? Vocês viram como que o professor João Paulo mostrou para vocês lá, né? Então tem mais alguém que não está com problema de conexão? Não. Tá todo, não, tem a Simone. A Simone conseguiu fazer o que a gente falou? Hein, Simone? Simone tá aí? Mas ela não vai estar me ouvindo, né? Como tem microfone, então é na sorte, né? Conseguiu, né? Então todo mundo tá. Então, só mostrando novamente, João, para quem tiver com problema. Opa! O vídeo não aparece aqui. Ih! Não está ouvindo. Então a Líria falou que está com problema no vídeo. Mas no dela não tem nenhum problema, né? Eu cheguei agora, não estava conseguindo acesso. Não, sem problema, Gisele, fique tranquilo. Fique tranquilo que a gente não começou ainda, porque hoje a gente está fazendo... os colegas estão com problema em Flor da Serra. O Guilherme aqui, que é do suporte do Teatro, eles enviaram um link para todos vocês. Eu também enviei o link para todos vocês pela mensagem. Então, quem tiver com contato lá com Flor da Serra do Sul, né, mandar uma mensagem para eles falando e tal, que o link dessa webconferência, ela foi enviada agora por mensagem, lá na plataforma. Né? Perfeito, obrigado, Simone. Obrigado. Aline? A Aline também está com problema de conexão. Bem, a gente tem que ficar tranquilo hoje, que é a primeira vez que a gente está funcionando. Na minha tela só aparece a janela de vidro. Só aparece essa daqui, mas o vídeo que mostra o professor falando, não. Ah, tá aparecendo a tela, mas não... Tá aparecendo essa tela, aparecendo a tela de vidro. Porque tá espelhado, né? Essa aqui tá espelhada. Ele tá... Tem que minimizar. O suporte. Gisele, né? Mas daí aparece normal. Tá aparecendo normal, então, Simone. Bem, a ideia é o seguinte, gente, que espelhada, isso mesmo, a nossa nós estamos com três... a gente está com 3 computadores conectados aqui. É só minimizar a página principal. Isso mesmo. Então, o que acontece? O pessoal, a Gisele, o pessoal de problema nós estamos conseguindo. Andressa. A gente fica tranquilo, estamos com 24, daqui a pouco estabilizam, né, as entradas, né? Mas o meu não aparece. Porque o que a gente está fazendo agora, gente, basicamente, isso não vai continuar para as outras. Fiquem tranquilos. Né? A gente está só fazendo isso para os povos São Mateus do Sul presente. Ah, maravilha! Então, todo mundo conectado em São Mateus do Sul, então. Que coisa mais linda, né? Então, como eu falei, a Adélia tá uma risadinha lá. Então, qual que é a ideia, então, gente? A gente tá... Eu vou ficar repetindo isso até todo mundo tá estabilizado, né, na conexão. Então, nós estamos usando essa ferramenta, basicamente, para mostrar, né? Então, a gente tá... Eu vou espelhar... Nós vamos espelhar... O que é espelhar, né? A gente vai mostrar o desktop do nosso computador que funciona em Linux. Puta, hein? Eu falei bom palavrão, desculpa aí. Falei coisa feia. Tem muitos São Mateus do Sul que estão em casa e que estão com dificuldade. Bem, fiquem tranquilos, gente, que a gente vai aguardar, então, a conexão de todos, né? A Andressa, boa noite, né? Agora, a Liriane Verdade, tem uma colega de Jacarezinho que entrou na web, mas não consegue escrever. Fique tranquilo que já estabiliza, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque como eu falei para vocês, então, primeiro a gente está gravando essa webconferência, o Guilherme está gravando essa webconferência. E o que a gente quer fazer para vocês, quer fazer com vocês hoje, é uma coisa diferente, que até agora não foi feita, fiquem tranquilos. Né, ó, já apareceu um boa noite. Boa noite, as conferências. Apareceram outros nomes, eles não colocaram o nome, né? Quando eles acessaram o link, né? Mas não tem problema, disso é colocar, né? Depois que escrever mensagem. Quem escreveu aquele link lá, demo Big Blue Button,
né? Daí só colocar, fui eu, professor, meu nome é tal, porque daí, estou sem som. Link de acesso, Jedson. O Jedson, né, estou acessando pelo smartphone, estamos com conexão, aparecendo no programa de televisão, estamos ali com conexão, né, com a Michele, né, por smartphone, ela está assistindo tudo, vendo tudo, ouvindo tudo, né, então tenham paciência que a gente está só estabilizando o sinal. A Cláudia não acessou ainda, né, o áudio, né, ela só está vendo o vídeo, então basicamente lá em cima ela vai ter quem tem conexão com a Cláudia Maria, né, assim, estou vendo e ouvindo, todo mundo fica dando risada, né, tá parecendo um programa de auditor. Nossa, é uma coisa que sempre falo, eu sempre converso sobre isso, né, mas me diga uma coisa, você parece um programa do auditório, a coisa não fica pesada, né, gente? São 2 horas de, né, como eu falei esses dias, de prazer hemorrágico. Então o que acontece? Até agora todo mundo está me ouvindo e me vendo, pelo menos, as pessoas estão conectadas, né? Perfeito, Maiara. Muito obrigado pelo retorno. José Ferreira Gandra também, muito obrigado. A Samanta está aparecendo no programa de rádio da difusora PRJ2. O Eliardo também está conectado, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Bianca. Estamos aqui para mais um momento, né, de reflexão sobre a disciplina Informática Aplicada ao Ensino de Geografia. Eu tô sem imagem. Josiele continua sem imagem. O que nós podemos fazer para ajudar a Josiele, pelo fato de a gente conhecer pouco dessa ferramenta? Mas é interessante que muitas pessoas... É só você, Josiele? Todo mundo está... Falei para ela sair e tentar entrar novamente. Josiele, é o seguinte, saia, né? A Zeni, boa noite, tá aí a Zeni, conversei com ela no final da tarde, o Marcos também, né? Boa noite, Marcos, estamos com 31 usuários conectados. Eu peço para a Josiele desconectar e conectar novamente, né, na plataforma, para a gente tá testando a ferramenta. E estamos muito felizes, né, professor João Paulo? Estamos muito felizes porque a gente está usando uma boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem com você? Né, a gente só na boa noite aqui, até agora estamos só na boa noite. A Josiele, eu peço... A Josiele que estava com problema, né? Não, a Josiele que estava com problema. Né? Então, pergunto para vocês se estão me vendo e me ouvindo. Se estiver me ouvindo, se não estiver me ouvindo, tem um problema, porque você não sabe o que eu estou falando. Né? Sim, nós estamos falando só. Sem ouvindo. Então, então a Simone deu risada, a Samanta assim, ok. Então, tem que colocar uma mensagem aqui, ó, para aqueles que não estão ouvindo. Ó. Então, para aqueles que não estão ouvindo, em cima no monitor, lá em cima tem um telefoninho, clicar e ativar som. Só ficar aí, fazendo um favor, professor. João Paulo Leandro Almeida. Então, volta lá, tá fechando aqui, né? Voltei, a Líria voltou, saiu, voltou, né? Mas não quer que vai escrever aí mesmo? Escrever aí mesmo. Né? Só aparece com o nome de João Paulo, mas só a Janete. Não tem problema, Janete. Sem problema. Se eu chamar você de João Paulo, só avisa. É o João Paulo. Olá, ufa, que baile para acessar. Mas isso mesmo. Né? Mas vixe da risada, não sei o que estão falando, né? Mas a ideia, então, gente, né? Boa noite, consegui, olha que maravilha, até risada deu ali. Né? Então, o que acontece? Então, como eu falei, Senhor amado, como mexe nisso? O principal, gente, como eu falei para vocês, a Sway, né? Não sei quem que é o demo Big Blue Button, né? Quem que foi a pessoa que acabou de digitar uma mensagem aqui, a gente só está se bobeando aqui, 21 minutos, né? Mas a gente está muito feliz, né, por estar utilizando a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Então a gente está utilizando uma plataforma, né, que pelo RNP, né, como eu havia falado, né, na última conferência, estava com um problema de espelhar, né, o nosso computador que está em Linux, certo? Só que a gente conseguiu encontrar uma outra ferramenta, o professor João Paulo encontrou, né, um outro servidor, né, que é o Big Blue Button. Não está escutando. Não, é só copiar e colocar na mensagem, eles não vão ler. Não está escutando, mas ela está vendo a mensagem. Está vendo a mensagem, está vendo? Não, mas ela tem que mandar a mensagem. E ficar mandando essa mensagem, né? Vou apagar isso. Beleza. Para quem não estiver ouvindo, clique no telefone na parte superior. Do Anderson. Selecione o fone. Né?
Fala sério, já vale a nota e participação? Fique tranquilo. É o seguinte, se tudo isso vale nota, né? Gente, como faço para ouvir? Manda mensagem. Tem que ficar copiando essa mensagem, né? Tem que copiar. Não copie a mensagem. Para aqueles, vamos ver se por aqui vai, né? Que estão sem áudio, acessar o telefone na parte superior do... Hoje não precisa fazer atividade, né? Claro que precisa, Maiara. Com certeza, né? Do monitor e escolher. Sempre vai entrar assim as webs. Não, Simone, não vai. Fiquem tranquilos. Não vai. Só hoje. É só hoje para a gente conseguir espelhar o nosso computador, que está em Linux, para vocês verem as funcionalidades básicas, né? Não, a Andressa perguntou se a atividade substitutiva, ela está aberta. Não está aberta, é porque o pessoal do muteado, do suporte, escolher fone de ouvido. É o seguinte, o pessoal está fazendo o vídeo, né? Porque ele demora para processar no sistema. A gente vai estar disponibilizando isso para vocês junto com a webconferência, junto com a atividade substitutiva. Mas fiquem tranquilos que a gente vai avisar vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Quem que perguntou? Andressa, né? Fique tranquilo, Andressa. Então, né, no final da webconferência, só lembrar, né? Que no final da webconferência, vocês vão ter, o Rogério também entrou, no final da webconferência, vocês vão ter que entrar lá na plataforma, certo? E responder, né? Aquela questão que basicamente é o tema da áudio, né? Para registrar a presença de vocês. Então a gente vai ter que ficar lembrando isso ao longo da webconferência, né? Algumas pessoas estão entrando e tal, né? Então, para quem não estiver ouvindo, clique no telefone na parte superior e selecione fone. Eu coloquei o fone de ouvido, né? Mas é a mesma coisa, né? Meu pai! Mas fique tranquila, fique tranquilo. Conseguiu. Conseguiu? Quem conseguiu? A Vânia. A Vânia conseguiu? Ah, maravilha! Maravilha! Então, o que acontece? Agora, todo mundo está me vendo, né, certo? Isso ainda hoje? Certo? Isso ainda hoje? Sim, isso mesmo. Isso mesmo, Jéssica. Terminou a webconferência, ela vai estar abrindo às 21 horas, e daí é só responder o questionário lá para registrar a presença, tá bom? E como eu falei para vocês, é como a gente fez na webconferência passada, né? Que é uma pergunta, que qual é o tema da aula, para vocês olharem lá qual que é o tema da aula de hoje, que é basicamente o pacote do LibreOffice, né, e ir lá escolher, porque não tiver sem áudio. O João de volta, que sou eu, né, que eu estou no computador. Ai. Mas pode ficar, mas eu pergunto uma coisa. As nossas, né, webconferências, elas são bem divertidas, né, podem falar. Isso vai ficar gravado já. Isso foi tranquilo a aula passada. Foi tranquilo a aula passada, com certeza. Não é tranquilo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, qual é, então? Eu acho que a gente já pode começar, gente. Pergunta se a gente já pode começar já. Todo mundo está com fone? Só o João Pedro. Só o João Pedro. Né? Aqui, ok. Até agora não está com problema, né? Para aqueles que estiverem com problema de vídeo, porque não estiverem ouvindo, de volta, né? Eu tenho que ficar colocando isso, né? Eu não vou terminar de assistir, pois acabou a luz. Que chato ali. Mas fique tranquilo que a gente está gravando isso, a gente gravou a webconferência passada, né? Tem alguns colegas que não estão conseguindo entrar. Quais são os colegas, Vânia? Bem, basicamente a gente mandou. É só pedir, deu certo, Maiara, valeu a dica. Estão se ajudando, ó, que bonito, né? Todo mundo se ajudando. Né? A Cleonice ainda não conseguiu entrar. Fique tranquilo que a gente vai conversando fiado até todo mundo está conectado. Ó, tem 36, temos recorde de acesso hoje. Nós estamos aqui, isso, né? Bonito, tem que se ajudar. Para quem não estiver, João Pedro, Jetson, fazendo um favor, né? Quem não estiver ouvindo, então, clique no telefone, está lá em cima. Tem um telefone, deixa eu ver aqui, a câmera. Aqui, bem aqui, assim, isso, como o professor João Paulo mostrou lá. Somente ouvir. E agora vocês conseguem ouvir. Entenderam?
Eu acho que, né, vão se ajudando, daqui a pouco vai ficar a coisa mais linda do mundo aqui. Né? O Jetson conseguiu, agora sim, até ele colocou com caixa alta, não sei se ele está gritando de felicidade. Né? Tem o João Paulo ainda que não acessou, né? Não conseguiu colocar o fone. João Pedro, desculpe, João Pedro. Acessou, estranho assim. O que está aparecendo? Nós estamos numa transmissão, está aparecendo aqueles bloggers, né? Não, aqueles youtuber. Hoje nós estamos de youtuber aqui com vocês. Né? Marli e a Michelle. A Marli e a Michelle, tem duas pessoas ainda, né? Estamos de youtuber com vocês aqui, né? E aí, não, vou nova, pior que o youtuber. Nossa, Aline, agora eu vou embaixar. Você falou que é pior que o youtuber? Puta. Né? Para que agora fiquei triste. Agora você vê que minha felicidade acabou assim de repente. O pior, o que é pior que o youtuber? Não, que estava igual mesmo. Ah, bom, melhorou. Agora voltou a minha felicidade. Então, para quem entrou agora falando sério com vocês aqui, dando uma desbaratinada e tal, mas agora é falando sério. Então, qual que é a ideia, então, gente? A ideia com vocês hoje de estar utilizando essa plataforma para que a gente possa espelhar a plataforma, espelhar o desktop que nós temos, né, em nosso computador, né, para que vocês vejam, então, né, que vocês vejam as funcionalidades básicas, né, do Linux, né, que era uma coisa que nós ficamos devendo para vocês na última webconferência, certo? Nós ficamos devendo para vocês isso na última webconferência. Basicamente, o professor João Paulo, ele vai estar mostrando coisas gerais, certo? Do Linux Ubuntu, coisas bem gerais, né? A ideia é trabalhar com o Synaptic, né, professor? Trabalhar com o Synaptic, que é uma ferramenta do Linux para estar instalando softwares, né? E eu entendo, olha, quantos de vocês trabalham com Linux? São poucas pessoas de vocês que trabalham com Linux, com Ubuntu, né? Até que a gente perguntou na última aula, né? Eles falaram que, poucas pessoas falaram, eu trabalho com Ubuntu, eu tenho na minha máquina e tal, né? Eu não e tal. A maioria trabalha com Windows, né? Então a ideia é qual? Eu uso muito pouco Linux. Então a nossa ideia, eu penso que nesse primeiro momento, né, professor? A gente eu não uso, mas a ideia é fazer, penso, né, que alguns mal entendidos que existem em relação ao Linux. A primeira coisa que eu falei na última webconferência, que nós falamos para vocês na última webconferência, né, é que assim como qualquer ferramenta, né, quando a gente vai usar a ferramenta Linux ou outro sistema operacional, né, isso vai demandar um tempo de se acostumar com a ferramenta. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, as dificuldades que vocês têm no Linux ou no Ubuntu, nós temos no Windows. Certeza. Quando eu abro o computador no Windows, eu não sei onde que fica nada. Quando eu vou para Apollo, por exemplo, e eu tenho que utilizar algum computador, Windows 7, Windows 8, Windows 10, XP, então são coisas, se eu for utilizar o Windows, quando eu vou para Apollo, por exemplo, né? Como eu falei para vocês, a gente vai para Apollo, eu vou para Apollo, e daí meu computador precisa utilizar um computador específico de algum aluno, ou de algum tutor presencial, tutora de Apollo, eu tenho que utilizar o Windows. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês têm, nós temos as mesmas dificuldades que vocês têm. Mas por que então que o senhor tem dificuldade em Windows e tal, não trabalhava com Windows antes? Sim, a gente trabalhava com Windows antes. A questão é que olha, o XP já quase não está mais existindo. Então, para você, para você ver o quanto tempo que eu não sei o que é um Windows. Você tem uma ideia do quanto tempo que eu não sei o que é um Windows. Se eu vou abrir o pacote do Office, eu sofro horrores. Ou seja, a Aline falou uma coisa que eu penso que é a palavra-chave é falta de costume. É falta de costume, né? Eu só usar esse o quê? Windows ou Linux? Então, basicamente, como eu estou falando para vocês, como nós estamos falando para vocês, é legal, né? Pilotar esse voo com um copiloto. Nossa, a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Eu estou conversando com vocês aqui e o professor João Paulo lascando mensagem em vocês. Olha, a Sandra falou, isso me conforta um pouco, né? Saber que você também tem dificuldade, com certeza. Quando eu vou abrir o Windows, eu só sofro.
as próximas webconferências eu vou estar junto com o João aqui, e eu, enquanto vou conversando, o João vai lascando a mensagem de vocês aí, né? Olha, a Evelyn tá falando, ó, gente, eu tenho dificuldade, muita, olha, mas o Windows 7 e os X roda melhor. Sim, claro, mas só que o que acontece? Eu não sei onde estão as coisas. Eu não sou, por exemplo, onde que estão arquivos, eu não consigo procurar coisa no Windows. Eu tenho dificuldade, uma dificuldade tremenda no Windows. Esses dias eu tive que abrir um computador de uma aluna e tal, eu não consegui rotear meu computador, a gente estava, né, boa noite, estava dando erro. Sem problema, Cleonice, estamos juntos. Né? Então, o que acontece? Eu estava... Agora sim, agora. Agora sim, agora vai. Desculpa. O bagulho é louco. Ai. Já tem uma webconferência assim. Ai. Me deu uma suadeira aqui. Ai. Eu ia fazer uma piada com vocês, com o João Paulo aqui. Tomara que a gente ria na prova. Ai. Eu ia fazer uma piada. Eu falei há pouco com vocês, né? Que vou fumar uma. Eu falei para vocês que eu estava com copiloto, né? Eu ia falar o seguinte, que o copiloto apertou um botão errado aqui, eu joguei. Ai. Enfim, né, cara? Vou ficar chorando? Já basta a tristeza da vida, gente. Não concorda comigo? Ô, Jesus, socorre. Ai, claro, gente. Né? Então, voltando, né? Seguinte, de sofrimento aqui é o melhor remédio. Por exemplo, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, né? Que não tem nada a ver com a webconferência, né? Mas eu tenho... Quando eu tenho webconferência com vocês, eu vou embora como eu posso ter tido um monte de problema durante o dia. Quando eu venho à noite, né? Eu venho um sábado, ter webconferência com vocês, eu volto um pouco melhor, sabe? Porque eu acho muito interessante conversar com vocês. Eu acho legal conversar com vocês na medida em que vocês entram na web, né? Porque vocês querem ouvir a nossa conversa. Então, isso é muito legal, assim. Pra gente é muito legal. Pra mim é muito interessante. Então, o que a gente vai fazer, então, gente? Você tem que somente o computador que não está espelhando. Daí. Não é que espelha, é você que espelha. Não é? É ali, ó. Aqui, João. É aqui, ó. Eu acho que espelha ali, né? Hã? Não está compartilhado. Não está compartilhada a tela. É aqui, né? É isso aí. Não é aí. É sumir o espelhamento? Só um minutinho, gente. Eu só vejo os slides. Fiquem tranquilos que a gente já vai resolver isso. Né? Porque a gente tá com... Lá embaixo. Quem tá... Qual que é o do senhor? O Márcio Ornato. Esse. Que... Agora vocês vão estar vendo. Agora sim, ó. Agora ele vai mesmo esquema. Vocês estão vendo agora, né? Estão vendo? Tá vendo, Michele? O meu vídeo? Ah, perfeito, então. A Michele estava com problema, né? Hã? Só um minutinho, gente. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Parar de falar fiado, né? E continuar. Então eu sim, bem pequeno, mas tá ok. Mas é isso daí mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai espelhar o computador. Vamos parar de falar fiado agora, a gente tem que trabalhar, né? Então, tá bom assim mesmo. Tamanho original. Você está vendo o compartilhamento de tela. Isso tem que arrastar isso aqui pro meio, né? Isso pode fechar. Porque o resto você pode fechar isso aí. Fechou? Deu certo. Eu vou fechar isso daqui, deu certo. Então vocês estão vendo, né, gente? Estão vendo esse... Não, eu fechei meu espelhamento.
Compartilhamento de tela. Mas não me interessa também o compartilhamento de tela, né? Não, mas é bom ter. Então, então, qual que é a ideia, então, gente? Então, a ideia é a seguinte, que a gente, então, eu vou minimizar isso aqui. Então, a ideia é qual? Então, que a gente já começa a trabalhar, então, a gente já falou 39 minutos fiado, né? Então, a gente vai começar a fazer o que agora? Deixa eu só me fechar aqui. Agora sim. Agora dá certo. Só um minutinho, gente. Só vou arrumar uma coisa aqui para eu ver o que o João Paulo está vendo, então. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia é o quê? O João vai começar agora a espelhar o computador, né, para vocês, para que vocês possam, então, vocês vão continuando aqui no meio, né, do monitor, né, vocês vão ver, então, o espelhamento do meu computador lá. E daí nós vamos trocar de papel, daí, João. Você trabalha aqui e eu vou no cockpit para responder aos alunos que tiverem com problema. Podemos começar, então, né, gente, espelhamento de computador, a gente vai começar a trabalhar o banco de dados e tal, que é a proposta da webconferência. Podemos? Se alguém tiver problema, como eu falei, tiver problema, o João vai continuar a webconferência e eu vou responder por mensagem aqui. Tá bom? Podemos? Então, okay. Então pode ser, então, João. Agora é com você. Então, se quiser mudar a câmera mais para perto de você aqui. Ó. Bom, olá, gente. Tudo em ordem com vocês? Então vamos lá. Ainda bem que a gente conseguiu vamos resolvendo. Bom, a interface que vocês estão observando aí, essa é a do Ubuntu 14.04. É uma versão 14. De 2014, e como eu tinha comentado aquele dia com vocês, o Ubuntu, e o Ubuntu, mais necessariamente, ele lança duas versões, e são lançadas simultaneamente, né, ao mesmo tempo, mas só que uma versão é a LTS, que é a estável, e tem a versão que é instável, e que essa versão instável, ela pode ser alterada, melhorada, de acordo no decorrer do tempo. E aí tem diversos programas que são novos, que estão em experimento, né? E tá. Então, essa interface do Ubuntu, então a gente tem uma barra lateral, vocês estão observando essa barra lateral, conseguindo ver? Ok. Não, eles não vê barra lateral, porque o que vale é o azul, ó. Não, mas você vê? É verdade, eu vejo. O meu espelhamento é no lado esquerdo, essa pessoal. Aqui, essa barra lateral esquerda. Que aparece o Chrome. Estou passando o mouse, o cursor. Ah, lá foi, ok. Ok. Estão vendo? Zeni, nada. Eles vão tentar entrar novamente. Usuários. Alguns estão vendo. Pitititico. O microfone lá, professor. Alguém... Tudo sem áudio? Voltou. Perfeito. Okay. Agora tá ok. Estão ouvindo. Perfeito. Obrigado. Beleza. Obrigado pelo retorno. É porque o que aconteceu? Quando cai o áudio, o sistema avisa. Alguém clicou no microfone, mas foi sem querer. Não, sem problema. Pode continuar. Vamos lá. Então tá. Então essa é a interface do Ubuntu 14.04. Daí a gente tem aqui, né? Essa caixinha a gente abre as pastas, né? Então tem a área de trabalho, documentos, download, padrão, né? É bem intuitiva, né? E aqui você pode acessar onde você salvou algum documento, né? Enfim.
Eu não vou entrar nos documentos, porque é o computador do professor Márcio, então aí fica complicado. Tá, e a gente tem, a gente pode fazer algumas coisas, né? Como procurar, a gente tem essa janela superior, que a gente pode procurar algum programa ou algum arquivo. Então, vamos colocar aqui Butler. Então, veja que o professor Márcio tem diversos textos da Butler, tem alguns vídeos, né? Tem algumas pastas denominadas de Butler. Se a gente quer algum programa, então vamos chamar o GIMP. Daí a gente tem o GIMP, que é um editor de imagem, né? Então a gente pode procurar o que a gente quer por esse buscador. Tá, e aí também a gente tem o terminal, que a gente pode acessar qualquer arquivo. Mas esse tem que aumentar, daí. Tem que maximizar ele, clicar 2 vezes aqui. Ok. A gente pode acessar qualquer arquivo e qualquer programa. Melhorou? Ok, melhorou. Então tá. Então a gente tem essa interface do terminal, né? Então, no terminal, você só conversa com o computador só escrevendo, você não conversa com o mouse. Então, se eu passar o cursor aqui, não vai adiantar muita coisa, né? Se eu quiser fazer algumas coisas que eu faço normalmente, eu não vou conseguir. Então, eu vou digitar aqui o GIMP. Vamos ver se a gente consegue acessar por aqui. Abriu o GIMP. Lembram daquela, só para lembrar para eles, ó, então o que acontece? O João, o que o João fez? O João abriu o terminal, e vejam que no terminal tem um conjunto de códigos, né? Tem uma linha de comando, certo? E basicamente, essa linha de comando, né, é a linha de comando que está por trás. Então, isso é muito importante, gente. Então, deixa eu só vir aqui para falar com vocês. Então, a linha de comando, né? A linha de comando é o que está por trás quando vocês clicam 2 vezes num ícone de software. Então, basicamente, ó, o computador entende por de comando, só que vocês não veem a linha de comando no Windows, né? E no Linux a gente consegue ver, né? Exatamente, isso que acontece. A Jéssica. Olá, Jéssica. Pode continuar. Tá, então a gente tem o terminal que a gente pode utilizar tanto para buscar arquivos, né? Então a gente pode acessar alguma pasta, né? Então eu vou colocar os documentos, eu coloco doc, coloco tab, ele já vai aparecer documentos e tab enter. Para mim ver o que tem dentro da pasta documentos, ls. E aí, dentro da pasta documentos, só tem uma pasta chamada Márcio. E daí eu posso dar CD, vou colocar Márcio, coloco Tab, dou Enter, já estou dentro da pasta Márcio. Se eu coloco LS, eu entro dentro da pasta Márcio, e assim vai. Né? E aqui, bem na verdade, era um cap que ele fez do computador dele, e assim por diante. É assim que funciona o terminal, né? O terminal também... a gente pode fazer algumas coisas como instalar programas, né? A gente pode instalar programas, a gente pode fazer a maioria das coisas do Linux, a gente pode fazer no terminal, né? Sem problema nenhum. Só que isso exige um pouquinho mais, né? Um pouquinho de conhecimento a respeito de qual a funcionalidade de todo a linguagem de terminal, né? Tá, é a linguagem Unix que a gente tinha falado a webconferência passada.
Então vamos prosseguir aqui, eu vou só mostrar para vocês a facilidade que a gente pode instalar alguns programas, né? Então a gente tem o Synaptic, que é uma forma de instalar, né, alguns programas. Então é um gerenciador de pacotes. Preciso da senha. Eu fico assim, Então tá, aqui a gente tem todos os programas, né? E daí a gente pode filtrar eles. Como? A gente pode procurar pelo filtro, né? Posso falar uma parte? Pode. É o seguinte, mas vejam, pessoal, então a Evelyn está falando, né? A Evelyn falou o seguinte, ó, o que considero dificuldade de usar Linux é que a maioria das pessoas, espaço de trabalho, estudo e tal, utiliza o padrão Windows. Concordo. E aí rola que tudo se mata quando preciso transferir, abrir docs, etc. Essa vida estará sempre na contra-hegemonia. Até nas tecnologias não é fácil. Nós que falamos. Pode falar, fala do exemplo do RNP. Mas é isso aí, olha, o que a gente está vivendo agora, né? Vem mais do ladinho aqui para vocês me verem. Então, o que a gente está vivendo agora? Basicamente, ou seja, muitas pessoas estão com dificuldade de acessar, acontece um problema de vídeo, acontece um problema de áudio. Mas, por exemplo, a Jéssica Bedin falou bem assim, agora eu aprendi, tem que clicar no microfone lá em cima para eu ativar o fone e tal. Então, qual que é a ideia? É aquilo que a Marlene fala, só depende de prática, gente. E o que é interessante disso? Porque isso vai, e essa é uma ideia também do Linux, que isso vai forçando você a sempre buscar aprender. Ou seja, você não fica retido, né? O João Pedro falou que o Windows é melhor. Depende, né? Depende do que a gente entende por melhor, né? A ideia básica é o seguinte, né? Que quando eu trabalho com Windows, eu estou preso. Eu estou preso naquilo que a empresa que vende uma ferramenta está me propondo. Está me propondo. A Clarice se pergunta, qual que é a vantagem do Linux? Uma das principais vantagens do Linux, né, é que, eu penso, essa é a minha compreensão, né? A principal vantagem do Linux é que é um software, é um sistema operacional que é desenvolvido por uma comunidade internacional, ou seja, isso não está nas mãos de uma empresa. Essa seria uma vantagem, certo? Essa seria uma vantagem. A outra vantagem é que tudo aquilo que você trabalha todas as ferramentas que existem no Windows, também é desenvolvimento para o Linux, né? A Simone falou que é uma vantagem bem interessante. Quando a gente falou na última aula daquela ideia de desenvolver, do conhecimento ser livre, né? A ideia Zelina é complicado, claro. E uma coisa que a gente tem que salientar para eles, né, que é muito importante, não tenham a pretensão, e nós também não temos essa pretensão, de que vocês vão sair hoje dessa webconferência sendo experts em Linux. Eu falei na última aula para vocês, cada coisa, a todo momento nós estamos aprendendo com o Linux. Olha essa ferramenta que a gente está trabalhando agora com vocês, né? A gente aprendeu quando, né, João? Hoje. A gente aprendeu ela hoje. Então a gente encontrou ela hoje, né? Localizou ela hoje. E tal, ficarem chateados porque a coisa é difícil e tal, né? Mesmo assim a gente vai tentar. Porque aí nossa ideia é o seguinte, vocês podem, que nem a gente está com 42 pessoas conectadas numa plataforma que funciona em open source, que é base software livre. Então parem para pensar isso. Ou seja, a gente está com 42 pessoas conectadas. Mais louco ainda, né? Sabe aonde que vocês estão conectados? Lá no servidor, acessando o meu computador, porque vocês estão espelhando o meu computador, né? Então, eu penso, José, é importante ter um pouco de conhecimento sobre o sistema. Né? Sobre o sistema, não, porque o que acontece? O Ubuntu, ele é intuitivo. E daí seria aquela coisa, né? Ou seja, se vocês podem falar assim, uma geografia é difícil, né? Um curso difícil, né? É muito complicada a geografia. Ou seja, eu tenho que estar aberto
né? Eu particularmente achei o máximo essa disciplina no curso. Deveria também ter na geopresencial. Muito obrigado, Jéssica Joslainer. Muito obrigado. Né? Ou seja, a ideia é o seguinte, né? Qualquer crítica, eu fiquei pensando assim, né? Conversando com o João Paulo, o que a gente falou, né? No final da tarde, então, a gente estava 6 horas no nosso laboratório de trabalho e a gente estava que nem criança. Vamos se arrumar e tal, rapidinho e tal, para ir testar a ferramenta lá com eles. Porque o que a gente está fazendo basicamente nessa webconferência é um grande teste com vocês. É um grande teste, gente. Não então, João? Com certeza. É um grande teste com vocês. O que a gente está fazendo é testar a ferramenta. Né? E é isso aí, Juliana. A gente tem que estar aberto para novos conhecimentos. E o software livre, não é cobaia. Então, nós também somos cobaias. Né? Daí se fala assim, você está me chamando de cobaia, né? Depois eu falo assim, então você está me chamando de cobaia? Se eu estou chamando você de cobaia, chame-me, falei igual o Clóvis também, chame-me de cobaia, porque todos nós estamos agindo como cobaias de teste de uma ferramenta. E funcionou. Gente. E funcionou. Gente, é o seguinte, o professor João Paulo encontrou esse link depois do almoço, né, professor? Ontem tentando, acerto e erro, foi ontem isso, domingo e tal, acerto e erro, ele conseguiu espelar o computador dele, entrou pelo celular dele, né, e funcionou, o professor João Paulo falou, funcionou, que vai funcionar lá, e vai funcionar com eles também, mas vejam como isso é interessante, eu penso que talvez isso seja mais importante do que qualquer conhecimento que a gente está trabalhando com vocês agora. Ou seja, vocês estão sendo colocados na atenção para aprender. Estão sendo colocados, né? Estão sendo colocados na atenção para aprender, né? Estou procurando alguns. Tem alguns fóruns que falam que tiram dúvidas de tudo a respeito do Ubuntu, né? Então a gente tem o Viva Linux, que é um site bastante conhecido, que tira diversas dúvidas. Esses dias eu tive uma dúvida a respeito do Quantum GIS, foi solucionada o problema. Então é questão de companheirismo mesmo, né? Você acaba tendo uma dificuldade, tem no Google Drive, Google Groups, no Groups. Tem um fórum também que fala sobre diversas coisas do Linux, enfim, a internet está aí, foi uma ferramenta, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para contribuir e relacionado ao Linux, isso daí que tá acontecendo. Tipo, não existe aquele que sabe mais ou que sabe menos. A gente troca informações. Eu sei uma coisa, já acabei colaborando com algumas coisas, com alguns problemas, e outras pessoas contribuem com os meus problemas. É assim que funciona. Essa troca, essa interatividade que eu acho que é o mais importante. Tá. Mostrou o Synaptic? Vamos voltar no Synaptic. Então, no Synaptic, aqui a gente tem uma aba aqui, status, né? E pelo status você pode ver o que está instalado e pode instalar, né? Pode ver com atualizações, pode instalar um programa novo, que nem o pessoal fala de muitas vezes que no Quantum GIS não tem o CAD, né? O AutoCAD, que é de uma empresa paga. Tem o CAD, tem o QCAD. SAG-CAD. Mas que era o anterior... É o QCAD, né? É o QCAD. Enfim, mas a gente tem diversas possibilidades de fazer o mesmo trabalho sem utilizar um software pirata. Isso é outra coisa importante, né? Porque quem paga o Windows? Alguém de vocês podem existir, né? Mas quantos de vocês compraram, né, o sistema operacional Windows?
Hein? Perguntei. KKK. A Mayara comprou, com certeza. Ó, eu comprou, não, ele já veio na máquina, mas se vocês... o que veio na máquina, você ganhou o CD, né, com o registro do Windows, né? Devo fazer aquela careta. Né? Quantos de vocês têm o registro do Windows, né, guardado na sua gaveta do escritório? Professor, se quiser puxar a câmera um pouquinho mais no meio. Não? Que, né, João? Então, quantos de vocês já, né, tem... Não, eu pirateei, ou seja, é tudo pirata que vocês têm na máquina de vocês, gente. Tudo pirataria, né? Tudo pirataria. Tudo talvez não, muito, né? Eu não sei, o meu marido que comprou, né, que codei, vai culpado é uma... universidade que foi processada pela Microsoft, porque vários computadores estavam sem a licença do Windows, para vocês terem uma ideia, né? Porque as escolas que vocês, muitos de vocês falaram na última webconferência, né? Várias escolas já estão trabalhando com Linux, né? Alguns de vocês já apontaram isso, né? Lembram da última aula? Vocês falaram isso? Hein? Lembra, gente? Estão ouvindo, né? Lembram, né, que a gente falou na última webconferência, ou seja, as escolas já estão trabalhando com Ubuntu, né, com Linux, não Ubuntu, com Linux, porque trabalha com Debian, né, nas escolas, né, é o Debian, é outra, olha aqui, a gente trabalha com Linux, ou seja, as escolas já estão trabalhando com outra, mas são poucos computadores, mas as escolas, elas saindo o mundo, então, eu tenho 40 anos, né, nós temos, né, 30, 40 anos e tal, né, vocês, né, devem ter tudo 20 e poucos anos, né, 30 anos e tal. Quando todos nós estivermos velhos, todos nós, né, vocês lembrar dessa webconferência ainda quando o professor, né, Márcio Ornati e o professor João Paulo Leandro Almeida falaram o seguinte: nossa, o professor João Paulo e o professor Márcio falaram que, né, os computadores iriam aumentar em número que trabalham com Linux, né? E o que eu vejo hoje, a maioria dos computadores são em Linux, né? Ou seja, se você pega a linha de crescimento, existe uma linha de crescimento, né? Uma linha de crescimento do número de computadores que tem utilizado, né? Linux em detrimento do número de computadores, ou seja, a linha é diferente. Isso é o principal. A linha de crescimento é diferente, né? Então, mas são poucos computadores, o Zé Ferreira falou, os computadores que vêm para a escola, de projetos, vêm todos com Ubuntu. Mas a maioria formata e instala o Windows. Meu Deus! Ou seja, ele já vem com Ubuntu. Em Santa Catarina, os laboratórios de informática das escolas estaduais é Linux. O Windows vai ficar cada vez mais lento. Eu não digo lento, Luiz Antônio. Mas, ou seja, é pensar nessa lógica, de me perguntar assim, mas o que o Linux é mais vantajoso? Ou seja, o Linux, ele tem as mesmas funcionalidades que o Windows. As mesmas funcionalidades que o Windows. A questão é que a gente está trabalhando com conhecimento que é livre, né? Código-fonte aberto. Ah, mas professor, eu não sei trabalhar com Linux. Mas ninguém está pedindo para você saber linguagem de programação para trabalhar com Linux. Basicamente, você tem que estar aberto para aprender uma ferramenta diferente. Ó, que pode ser editado, com certeza. Olha, se a Zeni me perguntar, mas você consegue mexer no código-fonte do computador? Sim, a gente consegue. Mas a gente tem conhecimento para isso? Não. Eu não tenho conhecimento para isso. Né? Eu não tenho conhecimento para operar o Linux. Mas existe uma grande comunidade de desenvolvedores que tem feito isso. Né? E eles, além de desenvolver a ferramenta, eles têm disponibilizado a ferramenta. Isso que é muito importante. Ou seja, eles não vendem esse conhecimento. Eles doam o conhecimento. Porque o conhecimento é produto humano, certo? Eu estou falando, professor João Paulo. Tá, então eu abri o Sináptica agora há pouco e agora eu abri a central de programas. Quando eu comecei a utilizar o Ubuntu, e não faz muito tempo, eu fiz minha graduação, meu primeiro computador foi na graduação, né? E coloquei o Ubuntu, já me converti. E eram poucos os fornecedores de programas. Hoje em dia, a gente chega nessa central de programas do Ubuntu
Acessórios. Você tem diversos acessórios. O que você imaginar tem de programa aqui, é livre. Você pode escolher o que você quiser aqui, né? Tá, daí a gente tem acesso universal, tem ciência e engenharia, tem diversas coisas que pode ser utilizado aqui, que é bastante importante, ainda mais pesquisando, né? E aí, aqui no Ciência e Engenharia, a gente tem por subcampo, né? E tem um campo que é só para geografia. E a gente tem os programas que eles consideram que são voltados para a geografia. Então, são diversos programas e o que você quiser instalar, você instala, enfim. Segue essa linha do livre, da liberdade de você ter acesso a essas ferramentas. Olha lá, ela falou que vocês não estão vendo. Não estão, né? Mas pode continuar que eu vou tentar resolver. Tem que ser, nós não estão vendo, ela tem que disponibilizar para nós o que o professor João Paulo está acessando. Não estão vendo. Elas têm que, sabe que elas têm que compartilhar? Não, né? Não. Ué. Vamos ver. Enfim, me continue, João. Continue que a gente vai. Será que é isso? Bom, eu fui. Programa que agora sim. Vocês estão vendo, né, gente, agora, né? Agora tá. É normal, perfeito. Então, eu continuar, a gente tem pouco tempo com isso. Então, eu falei da quantidade de programas, tá? Então, tá aí. Tipo, é livre e hoje em dia existe, dá para você gravar um CD bootável, né? E o CD você pode utilizar ele apenas como experimento, né? Esse CD do Linux, do Ubuntu, é como se fosse uma máquina virtual, né? Claro que você vai salvar o que você salvar ali, mas só que experimental eu acho que é bastante interessante. E tem legal isso, né? Sim, seria legal pedir mas qual que é o nosso antigo? Tem 14.04. É o 14? Não vamos cantar isso aqui, mas vamos tentar. Talvez, gente, o que acontece? Que a gente... para vocês, talvez o seguinte, a gente tem alguns DVDs do Ubuntu lá no grupo de estudos territoriais guardado lá. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode disponibilizar pelo menos para os polos no seminário presencial que a gente for, né? Entregar para vocês, sei lá, separar alguns e levar para os polos, né? E vocês podem fazer cópias depois e pode... É uma coisa bem tranquila, que nem como o professor João Paulo falou assim, bootар. O que é bootar? Basicamente é o seguinte, eu abro, tem um DVD, né? Eu abro o DVD, coloco o DVD, abro o dispositivo DVD no computador, eu coloco o DVD e reinicio o computador com o DVD dentro. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Eu vou assim lá, eu vou para Flor da Serra do Sul, sim, no seminário, né? E o professor João Paulo vai para Jacarezinho. O professor João Paulo vai para Jacarezinho e eu vou para Flor da Serra do Sul, né? E o que eu ia falar para vocês? Lembrei. Nossa, começar a me perder na webconferência, entende, né? O que eu ia falar para vocês? Então, o que acontece? Quando ele fala em se debutar, você coloca o DVD no computador, fecha e reinicia o computador. Quando você reinicia o computador, ele não abre mais no sistema operacional de vocês, ele vai abrir o quê? Ele vai abrir no Ubuntu. E vocês podem brincar com isso. Mas eu não quero mais o Ubuntu. Eu tiro o DVD e reinicio no Windows. Ou seja, até para que vocês com o tempo possam se acostumar com isso. Isso é muito legal. Então a gente vai fazer algumas cópias, né, João? E vamos levar para os polos, vamos pedir para o pessoal levar para os polos e tal, para que vocês possam brincar com isso. Mas vai cair em prova isso? Claro que não, gente. A ideia é que vocês aprendam, né? A ideia é que vocês aprendam. A gente não tem, sabe essa lógica de fazer um conjunto de atividades orientadas para uma avaliação. Não, o que a gente vai fazer? A gente vai levar esses DVDs, a gente consegue fazer isso, conversamos com o Nucleário. A gente tem até o dia 14 também para fazer isso, né, João? Tem muita água passando debaixo da ponte. Né? A gente pede para os professores para que quando eles forem para os polos, a gente coloca isso numa pasta junto com os envelopes de prova e tal. Né?
a gente vai conseguir fazer isso e tal, para que vocês possam continuar fazendo, né, isso na vida de vocês, né? Então essa é a ideia, né? Aumenta a ficha lá, então. Tá. Então, bom, basicamente, o Ubuntu é isso, né? Aí você tem a área de trabalho dele. Mostra bem, vocês, a gente colocou, acho, no link, né, para eles, o LibreOffice, né? Acho que sim, né? Porque, assim, o que acontece? A gente colocou para vocês na plataforma o link de download do LibreOffice. Então, alguns de vocês já trabalham com o LibreOffice, né? Já tem o LibreOffice no computador, né? Eu lembro que na última webconferência alguns de vocês já falaram que estavam com o LibreOffice, né? Lembra? Então, o LibreOffice eu tenho e tal. Alguns já têm o LibreOffice no computador, lembro disso, né? Outros não. O João falou que é complexo o LibreOffice ou o Ubuntu, João Pedro. Ali. O Luiz Antônio falou que tem, né? Ou seja, o LibreOffice, gente, olha, sabe aquelas coisas que a gente fala, fala na linguagem popular? Não tirar e nem pôr do Office. Então, o LibreOffice é não tirar e nem pôr do Office. Ou seja, a diferença do LibreOffice para o Office é onde estão as teclas, onde está uma coisa. Senão eu não consigo abrir os arquivos da escola no meu computador. Ah, perfeito, isso é muito bom. Mas o Libre não é complicado. O problema, sabe qual que é? O problema não está relacionado com o LibreOffice. Ou seja, o problema está relacionado com um arquivo, gente, tem que ver em caixa alta, que é assim, ó, doc. O problema é com o doc, esse daqui, ó. O problema está com o arquivo docx. Ou seja, então a gente tem um arquivo doc, todos os offices funcionavam. Era uma extensão de intercomunicação entre offices proprietários ou não. Estão me ouvindo isso que eu estou falando, né? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então tá belezinha. Ou seja, então o que acontece? O arquivo, só o arquivo doc, como eu ditei para você da mensagem, era uma extensão, né, que possibilitava a interoperacionalização de todos os offices com o arquivo doc. Certo? Sabe o que a Microsoft criou? Sabe a empresa a Office da Microsoft? Sabe o que a empresa que gesta o Office profissional criou? Criou esse arquivo aqui, ó, docx. Sabe o que é esse docx? Eles criaram uma extensão para funcionar só no Office. Só no Office. Se eu tenho, por exemplo, eu não trabalho com Office, trabalho com eu tenho o Office, o LibreOffice, tem vários tipos de Office, não é só o LibreOffice que existe. Então, se eu utilizo essas outras ferramentas, eu não posso abrir o Office, eu não posso abrir o X. E sabe por quê? Eles fazem a parada para ferrar com a Jéssica está falando. Ou seja, é para prender você, caro aluno, na ferramenta que é proprietária, certo? Tá entendendo? Ou seja, eles criam a extensão X eles criam um elemento X dentro da extensão doc, e cada vez que eu abro um documento fora do Office profissional, eu perco a formatação, desconfigura, eu perco a formatação de texto, certo? Então, toda vez que eu vou trabalhar, isso é uma informação importante para vocês, toda vez que eu vou, o que aconteceu aí? Não, escamou. Toda vez que eu vou trabalhar com texto, eu tenho que trabalhar com extensões universais. Uma extensão universal, sabe qual que é? É RTF. Essa aqui, ó. RTF é para texto. É extensão universal. E a CSV é extensão universal para planilha. Ou seja, mas as empresas não estão preocupadas com o fato de uma pessoa que mora em Ponta Grossa, né, se bater para abrir uma ferramenta. Eles querem que você compre a ferramenta. Isso, de certa forma, né, alimenta o mercado da pirataria, porque as pessoas não têm Office. Elas não compram Office. Pergunto para vocês. Vocês também têm a licença do Office que está no computador de vocês? Também não. Eu acho pouco provável que todos vocês tenham a licença, né? A licença de funcionamento da ferramenta. Eu acho pouco provável, claro que não tem. Ou seja, vocês trabalham também com o Office pirata. Então, qual que é a ideia? A ideia é que ele tem a pirataria. Né? Tem a pirataria. A ideia é pensar em tudo que está envolvido,
né, na pirataria, precarização da força de trabalho, parará, né, ou seja, mercado informal, né, meu nota veio assim, tive que levar uma informática para conseguir abrir o Word. Ou seja, é chamar atenção, né, ó, tava com um rapaz que formata computador, a culpa é o outro. Ou seja, tudo isso não é uma lenda na nossa cabeça, tá entendendo? Tudo isso é o que está acontecendo, né, João? É o que acontece, é o que acontece. Então, eu penso que a partir de agora, né, eu pergunto para vocês, bem, perguntar se vocês têm dúvida nesse momento seria chovendo molhado. Porque, ou seja, é a primeira vez que vocês veem, vocês acessam. Olha, ó, Rafael, ó, por isso as atividades da AVA tem que ser feitas em RTF, porque é linguagem universal. Perfeito! É isso mesmo. Então, para quem trabalha, então, com... É linguagem universal, gente. Né? É linguagem universal. Então, qual que é a nossa ideia? Aliás, se perguntar para vocês se vocês entenderam tudo que a gente falou, seria chovendo molhado, né? Porque, ou seja, basicamente foi uma demonstração. Uma demonstração. Seria a mesma coisa. Ó, é o seguinte, a gente vai enviar um foguete para, sei lá, para Marte. Então vamos demonstrar para vocês que não é um foguete para Marte. Vocês não precisam saber toda a física, química e tal, envolvida na matemática, envolvida na parada do foguete. Mas é importante saber que o foguete está indo para Marte. Então, basicamente, isso foi uma grande demonstração para vocês do Windows. A gente quer fazer agora uma outra demonstração para vocês. Melhor, duas, né? Duas demonstrações. Uma seria trabalhar com uma ferramenta que tem um aplicativo dentro do pacote LibreOffice. Esse é o nome correto. Um aplicativo dentro do pacote LibreOffice, que se chama Banco de Dados. Não sei se vocês já viram como funciona o banco de dados. Né? Viram? Já trabalharam com o banco de dados? Tem pessoas que trabalharam? O Rafael já. O Rafael trabalhou em qual banco de dados? Rafael, agora vamos esperar nunca. Não, nem deve ser não. Né? Ou seja, não e tal. Então, a ideia é qual com vocês hoje? A ideia com vocês é estar mostrando, né, como funciona um banco de dados. Ou melhor, criar um pequeno banco de dados para vocês, que tem na ferramenta lá do Office. Né? E eu penso que o registro, né, dessa webconferência que a gente está fazendo, né, o registro que está fazendo, né, dessa webconferência vai possibilitar que depois possam acessar isso e brincar, certo? Então, simplificando, professor, o Linux abre tudo e não precisa ir atrás para conseguir abrir os ou comprar. Estou mesmo. O Rafael trabalhou com o Access. O Access é proprietário também. Então, o Access é banco de dados proprietário. Eu entendo o Access como muito mais complicado, tendo visto a facilidade de trabalhar com o LibreOffice, o banco de dados do LibreOffice. Mas é aquela coisa que a gente sempre conversa, né? Ou seja, eu aprendi a trabalhar nessa ferramenta. Seria a migração, trabalhar com outra ferramenta. Mas ele é tão potente quanto o Access. Ele é tão potente quanto o Access. Ele é tão potente quanto o Oracle. Sim, mas só que eu acredito que o Access ele tem um servidor. Você consegue acessar o servidor. Essa é a diferença. O banco de dados que a gente vai trabalhar agora, eu estou trabalhando no meu computador. O banco de dados fica registrado no meu computador. Eu não acesso de forma remota. Sim. Em outro servidor. Certo? Você pode salvar ele na nuvem, em um servidor do Gmail, ou em qualquer coisa assim, para você poder acessar em outro computador, em outros lugares. Sim. Então, o que a gente vai fazer agora com vocês, gente, eu vou montar um banco de dados, o João vai vai aqui para mensagens, conversar com vocês, né? E eu vou, então, para montar o banco de dados com vocês. E se tiver algum problema, então, você me avise que eu já fiz o MySQL, né? Mas não lembro, o MySQL, olha, o banco de dados, né? O banco eu vou chamar de Base, é o Base, né? O Base do LibreOffice, ele trabalha também com MySQL, trabalha com PostgreSQL, que é um sistema, e trabalha com MySQL também. São dois fornecedores. Que são dois fornecedores, ou seja, você também consegue trabalhar dessa forma. O que eu vou fazer com vocês hoje aqui é um banco de dados muito simples. Muito simples. Vou fazer um banco de dados vocês podem registrar informação de aluno, por exemplo. Geográfica. Né, informação geográfica. Mas, enfim, eu vou colocar, por exemplo, fazer um banco de dados de aluno para eles, né? Essa lógica, endereço, talvez, né? Para eles poder alimentar.
para que vocês entendam, né? Então, aqui, então, cadê aqui o banco de dados, né? Quando você instala o pacote LibreOffice completo no computador de vocês, vai aparecer mostrando no monitor, esse ícone, né? Que é como se fossem pastilhas, uma em cima das outras, né? Esse é o ícone do LibreOffice. Então, eu vou estar abrindo o LibreOffice. Quando eu clico em abrir o LibreOffice, ele vai perguntar, né? Bem-vindo ao assistente de banco de dados do LibreOffice. Utilize o assistente de banco de dados para criar um novo banco de dados, para abrir um arquivo de banco de dados existente ou para conectar-se a um banco de dados que é remoto. O que a gente vai fazer nesse momento? Porque, basicamente, a gente vai ao banco de dados incorporado. O banco de dados está incorporado a essas informações. Então, a gente vai manter lá em cima, criar um novo banco de dados, eu vou em próximo. Ele vai perguntar, decidir como proceder após salvar o banco de dados. Quais são os campos que a gente vai selecionar? Sim, registre o banco de dados para mim, que ele faz isso. Então, abrir o banco de dados, se eu criar o banco de dados, ele vai abrir para que eu possa editar esse banco de dados, certo? E daí eu dou em concluir. Ele vai pedir para salvar o arquivo. Eu vou lá em área de trabalho e vou colocar aqui, certo? Vou colocar aqui aula, underline app, que eu vou estar salvando esse banco de dados, né? Eu vou salvar onde? Bem, vocês salvam o que vocês quiserem, né? Eu vou salvar aqui na docência, né? Eu vou salvar na minha pasta, educação à distância, UAB, 2018, informática aplicada em ensino de geografia. Dita lá, aula web. Ó, salvei, né? O que ele vai fazer agora, gente? Agora ele vai abrir, certo? Vai abrir, estou esperando ele abrir, certo? Vai abrir o banco de dados. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que modelar esse banco. E, basicamente, o que é modelar o banco? É criar uma tabela e depois um formulário. Estão me ouvindo, gente? Ou vocês foram tudo embora e me deixaram sozinho com o João Guilherme da Meida aqui? Opa, todo mundo ligado. Muito bom, gostei. Olha, feedback, pá, na hora. Então, vamos lá, então. Então, o que acontece? Quando eu trabalho com banco de dados, o que eu tenho que fazer? Duas coisas simples. Ai, meu Deus do céu, o senhor ensinou banco de dados, eu nunca vou aprender um troço desse, é um trem muito difícil. Não é. Não é. Olha, eu vou falar para vocês, é um troço bobo. Vocês podem falar assim, da onde? Da onde? O senhor quanto tempo trabalhando? Vocês vão ver como é fácil, gente. Vocês vão ver como é fácil. Então, a primeira coisa, quando eu vou montar o banco de dados, são duas coisas assim, duas coisas que eu tenho que montar nele. Uma delas seria a tabela, que ele vai estar preenchendo tabela, né? E a outra coisa seria o quê? O formulário. É o formulário que eu vou preencher, né? Então, eu tenho um formulário, que eu vou estar preenchendo o formulário, mas, basicamente, o formulário, ele vai estar alimentando uma tabela com as informações que eu colocar no formulário. Então, vamos lá, então, montar esse banco de dados. Então, a tabela, eu acho que é criar tabela no editor, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu crio a tabela no editor. O que vocês estão vendo aqui na horizontal, a tabela vai montar na vertical. Então, a primeira coisa que vai ter na tabela é um ID, que é um identificador, e daí aqui, né, eu tenho que colocar o ID é sempre integer, que é número inteiro, e tem o valor, lá embaixo tem lá o valor automático, né? Vocês vão colocar em sim, certo? Na hora que eu clicar aqui embaixo, ele já criou uma chave ao lado, que o que ele vai fazer? Ele vai criar um número para cada formulário que vocês forem criando, mas não precisa colocar isso. Eu estou ensinando como que faz, mas é ele que vai fazer. A segunda coisa, então vamos pensar, eu estou dando aula numa escola e tal, e eu preciso fazer um banco de dados com as informações dos alunos que estudam lá, na minha sala. Né, quando eu dou aula naquela turma e tal, quero fazer um trabalho com eles, preciso saber o endereço deles, né, várias coisas. Então, a primeira coisa, né, vamos colocar nome. Nome é que tipo de informação? É texto. Então, nome, segunda informação, vamos colocar aqui, idade, e da idade é número. Então, vamos colocar lá, integer. Vamos colocar aqui, idade, diga, ajuda a gente, compartilhar com a gente as imagens. Estão vendo? Sério? Não, mas eles estão vendo, mas tem gente que não está vendo. O professor compartilha a tela, mas não é com você está entrando como aluno, João. Não, sim. Mas pela lógica era para eles estarem vendo. Estão vendo agora?
Eu tô vendo. Então, estão vendo, beleza. Então, é um acesso de algum aluno, ó, estou vendo e tal, tá vendo a tabela que eu estou mostrando para vocês, né? Estão vendo, né? Tanto o vídeo quanto o meu áudio, né? E a tabela que eu estou mostrando. Então, vida que segue. O que você falou? Série, né? Série. É série, né? Vou colocar sem acento, não pode colocar acento, porque senão ele pode criptografar. A série é o quê? Série pode ser texto também, né? Mas vamos pensar em número. Né? Primeiro, segundo, terceiro. Ó, sexo, isso mesmo. Então vamos colocar aqui, vou colocar em teste para colocar só primeiro, segundo e terceiro. Não me interessa se é A, B ou C. Ou pode colocar aqui, né? Série, vamos colocar aqui, ó, turma, que é texto. Senhor, deixa minúsculo. A primeira letra só. Essa aqui? Isso, para não dar conflito. Turma. E as primeiras também? Sim. Então tá bom, vamos lá. O senhor João Paulo me indicou outra coisa aqui. Então vamos lá, então, idade. Para domingo não dá nada, João. É? Não. Eu vou colocar turma, daí falaram o quê? Sexo. Que mais? Sexo, que é texto, e lá vamos colocar, sei lá, endereço. Vamos colocar endereço. Né? Endereco. Que não pode colocar cedilha, não pode. Notas, isso mesmo, olha. Notas. Nota. Vamos colocar nossa aula de geografia lá, vai ser nota. E nota é o quê? Nota também é o quê? É integer. Mas nota pode ser primeiro bimestre, segundo bimestre. Não, mas daí é nota 1, né? Então vamos colocar aqui. Olha aqui, ó, nota 1, certo? E vamos colocar aqui nota 2. Pensando, então, que essa nota é a nota do primeiro semestre e a nota 2 é a nota do segundo semestre, certo? Então, o que nós colocamos? ID, que é o identificador, nome, idade, série, turma, sexo, endereço, nota 1 e nota 2. Para a gente facilitar, vamos parar por aqui para a gente poder avançar para fazer a planilha. Que é essa a ideia, né? Então, lá em cima, lá tem um disquete, tem um HDzinho, assim, tem um HD pequeno. Vocês vão colocar lá em salvar. E daí é o seguinte, vocês vão colocar lá salvar, vão colocar lá, sei lá, geral, que seria a tabela geral, né? Horário das aulas. Vamos manter nisso, gente, para a gente poder, então, fechar o formulário aqui. Essa aula é de fundamental importância fechar esse momento com vocês. Então, a gente tem geral, né? Então, ficou o quê? Nome, idade, série, turma, sexo, endereço, nota 1, primeiro semestre, e nota 2, segundo semestre. E salvamos a tabela geral. Salvei, eu posso lá em cima, fechar. Vejam que aqui, ó, gente, ó, estão vendo aqui, ó, ele criou a tabela geral. Estão vendo, gente? Estão vendo? Estão vendo? Então lá, ele criou uma tabela geral. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que criar um formulário, porque o formulário é através do formulário que nós vamos preencher aquela tabela. Tem que pensar que é através do formulário que a gente preenche a tabela. Então a gente vai lá clicar em formulário, olha, já ficou lá rosinha aqui embaixo, daí eu acho que é assistente de formulário, né? Assistente de formulário. É aqui. Assistente de formulário, eu vou voltar aqui, né? Então eu vou aqui, ó, formulário, assistente de formulário. E dele vai abrir essa janela, ela vai abrir um assistente de formulário. Então, quais campos que eu quero que façam parte? Ah, o ID eu quero que faça parte do formulário? Não me interessa. Então, eu vou lá em nome, daí seleciono, aperto o Ctrl no teclado, ó. Shift e vou lá. Idade, série, turma, sexo, endereço, nota 1 e nota 2. Aqui em cima, ó, eu vou passar tudo que eu selecionei para o outro lado. Ó, e o ID ficou do lado esquerdo e o resto para o lado direito. Lá embaixo eu vou o quê? Avançar. Decida se deseja configurar um subformulário. Não, é muito difícil, não vamos entrar. Gente, ó. Começa a aparecer o formulário. Agora aqui eu escolho os tipos de formulário, gente. Olha, o que eu vou fazer, ó. Pode ser esse formulário, olha aqui, ó. Viram como mudou? Estão vendo, gente? Hein, gente? Estão me ouvindo? Mudou ou não mudou? Já mudou, né? Agora eu vou escolher outro. Escolhi outro, ó. Ele já alterou. Estão vendo? Agora eu clico em outro. Olha aqui, ó. A tabela, mas isso aqui não é um formulário, né, professor João Paulo? Eu quero um formulário clássico para que eu possa, rapidamente, na sala de aula, o aluno vai na frente da carteira, idade, tal, e você colocando as notas. Colocando as informações. Posso colocar assim. E assim por diante. Olha que eu posso escolher vários. Vamos colocar esse aqui para ficar mais bonitinho. Um embaixo do outro, né?
Né? Isso, mas veja, isso daqui, gente, aqui, a Aline Ikigami Caldeira, bem legal, não entendi o que é. Estou conversando entre vocês, né? Legal. Foco! Foco aqui no computador, né? Então vamos lá. Não, acho que ela falou bem legal, mas enfim. Enfim, vamos lá, vida que segue. Bola que rola aqui no editor João Paulo. Né? Então aqui, ó, escolhi esse segundo aqui e fui lá em avançar. Aqui ele vai estar falando, selecione o modo de entrada dos dados. Ó, o formulário deve exibir todos os dados. Pronto, é isso mesmo. Porque você vai ver todos os campos no formulário. Avanço novamente. Aqui eu posso mudar de cor. Mas é o seguinte. Mas eu acho uma frescura esse troço, né? Acho que nada a ver, né? Gente, quando você fica alimentando dado, sei lá, de 500, 800, 1.000, 2, 3, 5 mil, quantos dados você trabalhou lá na Guarda-Mirim lá? 1.273. Então o João preencheu 1.273 informação. Imagina você ficar olhando, por exemplo, para essa cor aqui, ó. Tem que descer galpião. Ou colocar, por exemplo, ó, um azul brilhante. E por aí vai. Ou seja, é encontrar a cor mais agradável para vocês. Por isso que não tem uma regra para isso, né? Ou seja, é encontrar, né, uma cor que seja agradável para vocês. Então, escolhi a cor, que vai ser o bege, vou lá e avançar. Então, ele vai criar um nome de formulário. Qual é o nome do formulário? Geral também. Vamos manter lá, vamos colocar no comecinho lá, então. Formulário geral. E daí, ó, o que ficou pro final lá? Concluir. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o formulário, gente. Eu estou vendo o formulário. Então, ó, fechei o formulário. Olha, lá em cima, lá, agora presta atenção aqui, precisa de muita atenção de vocês. Estão conversando entre vocês, eu me perco aqui. Eu fico vendo os troços aí, não estou me perdendo. Então, o que acontece, ó? Eu clico em tabela, aparece geral. Certo? Eu clico em formulário, aparece formulário geral. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Né? O que é? Não. Ah, legal. Legal, vida que segue, desculpe. Então, o que acontece? Eu vou clicar em formulário, aqui do lado, ó, o banco de dados, que são as informações que estão contidas, tudo isso relacionado, e vem aqui em formulário geral. Né? E daí, com o botão esquerdo do mouse, clico 2 vezes. Ele vai abrir o formulário. Agora, vamos preencher. Preencher por nome agora. Vou dar teu nome, então, professor João Paulo. Então, aqui, ó. João Paulo Leandro de Almeida. Credo. Sua idade, professor João Paulo? 34. 34 anos. Que série que o senhor estuda, professor João Paulo? Não, vamos. Rápido. Coloca Oitavo. Qual que é a turma, professor? C. O turma C. Qual que é o seu sexo? Masculino. Não é seu endereço, professor João Paulo? Rua Teodoro Sampaio. Não vou colocar a rua, só vou colocar Teodoro Sampaio, né? Teodoro Sampaio. 18. Aqui eu já posso preencher. Bem, o professor João Paulo preencheu, né, no primeiro semestre, ficou com 95, e o segundo trimestre com, né, 87. Certo? Lá embaixo, gente, olha aqui, ó, eu tenho aqui um disquetinho, ó. Estão vendo o disquetinho? Salvar registro. Todo mundo tá vendo? Estão vendo o disquetinho, ó. Salvar registro. Eu salvo o registro. Daí lá embaixo eu tenho lá, novo registro. Tem um novo registro. Estão vendo o novo registro? Estão vendo? Estão vendo o novo registro? Estão vendo o novo registro. Então o que acontece? Eu clico lá em novo registro. Ele vai, mas apagou tudo. Apagou tudo, professor? Não. Ele foi para outro formulário. Agora eu vou preencher o nome, então, de um outro aluno. Qual que é o nome do aluno? Né? Vou colocar aqui. Joseli Maria Silva. Né? Silva. A idade, né? Vou colocar aqui 27 anos. A série, ela já está no terceiro ano. Né? Do ensino médio. A turma é a turma B. Coloquei em maiúsculo aquela vez, né? Turma B. O sexo feminino, né? O endereço. O endereço é Curitiba 1000. Rua Curitiba, número 1000. Quanto que a professora Joseli tirou na primeira nota? Com certeza, 99, porque daí só tirou, né? E nota 2, tirou, me venceu, tirou 100. Me venceu, tirou 100.
Não vou lá, ó, novamente salvar registro, salvei registro, né? Agora, mas o que acontece? A única das informações foram preenchidas, né, professor João Paulo? A única que elas foram, eu posso fechar aqui, porque é um mero formulário, eu vou em tabela. Lembra aquela tabela geral que eu criei lá, gente? Lembram? Lá no comecinho do banco de dados? Lembram, né? Eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ó, 2 vezes. Olha aqui, ó. Lembram dos dados, gente, que estava preenchendo lá? Lembram dos dados? Lembram ou não lembram? Hein? Lembram? Sim. Lembram? Sim. Olha onde que o formulário está preenchendo. Estão vendo? Agora o que acontece? Sim, mas sozinho acho que não vou fazer. Mas é por isso que a gente está gravando o vídeo. Para vocês reverem. Para você rever, e rever, e rever, e rever, e rever, até cansar. Até cansar e aprender. Sim. Porque esse é o processo. Né? Agora, mas o que eu faço com isso, né, professor? O que eu posso fazer com isso? Meu Deus do céu, mas eu só vou ver nisso. Olha aqui, ó. Botão direito do mouse, copiar. Eu copiei aquele troço ali. Meu pai, a Vânia falou lá. Então eu vou copiar e vou abrir uma planilha. Eu venho aqui, ó, abrir uma planilha. Então, no caso de vocês, não é uma planilha do Excel, né? É uma planilha do LibreOffice. Eu vou botão direito do mouse e, ó, colar. O que ele faz? Ele cola todas as informações do banco de dados na planilha. E aqui eu posso trabalhar com ela, por exemplo. Posso fazer aqui, ó, gente. Por exemplo, ó, posso fazer, ó, média. O que é a média? A média seria a fórmula de célula. Eu coloco aqui, ó. Então, eu tenho, abre parênteses, isso, né, célula H2 mais célula I2, e daí eu fecho, divididos por 2. Eu tenho a média do professor João Paulo, 91, a média anual. Foi aprovado, professor João Paulo. Né? Agora vou pegar a mesma regra, a mesma fórmula, e vou arrastar para baixo. Nossa, já apareceu a fórmula da professora Joseli, mas ela não ficou com 10. Ficou com 99,5. Né? 99,5. Ou seja, eu consigo ter um relacionamento, né, entre software, entre aplicativos no mesmo pacote. Sim. No mesmo pacote. E daí o que acontece? Ó, aqui não vou mostrar, né, porque isso que não me interessa, apenas para mostrar para vocês, visualizar. Então vamos lá, né? Não, aqui não, cadê o banco de dados? Cadê o banco de dados? Está aqui o banco de dados. Né, vim em banco de dados, né? Mas o que eu fiz, gente, você perdeu, olha aqui, ó, clico novamente em formulário, não está aberto o formulário, não. Clico novamente em formulário geral, olha aqui, ó, apareceu lá embaixo, lá, registro 1. E daí eu vou para frente, olha aqui, ó, último registro 2. E daí eu posso iniciar da onde eu parei, ó, novo registro, ele se apaga, registro 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Então, ou seja, é a dinamização, né, de coleta de informação. Quando eu vou trazer isso, então, aliás, a dinamização de coleta de informação através de uma ferramenta que é software livre. Vocês não pagaram nada por ela, não. O cara desligou o ar-condicionado pra gente, quer matar a gente do calor aqui. Ou seja, é a dinamização de coleta de informação a partir de uma ferramenta que é software livre. Certo? Não é isso aí é televisão. Pergunta, bem, novamente, pode estar com o Guilherme, né? Então, novamente, a gente vai perguntar para vocês, né? É muito difícil isso. Você pode falar assim, eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Mas o que vocês vão ter que fazer agora? Então, a gente tem o vídeo. Ô, Guilherme, você quer matar a gente, Guilherme? O técnico do teatro que quer matar a gente. Tá com 32 graus aqui dentro. Sacanagem, hein, né? Agora deu uma melhorada boa, hein? Só porque eu falei que ia 16, você colocou em 30. Então, o que acontece? Né, o nosso amigo Guilherme aqui vai estar registrando. Dê um tchauzinho para eles lá, Guilherme. Para dizer um oi para eles lá. Dê um tchauzinho para eles lá. Aí, ó, dê um tchauzinho para eles lá. Né? Então, o Guilherme está registrando toda essa live de conferência. O que vocês vão fazer em casa? Tem o link lá para download lá do LibreOffice. Não sei, eu não vou lembrar onde que está isso. Tá bom, né? Não, está funcionando, tá bom. Então, o que acontece? Eu não vou lembrar agora de cabeça onde que está isso na plataforma para vocês. Não vamos lembrar. Mas a ideia é qual?
A ideia é que vocês, com o registro dessa webconferência, vocês vão esquecer aquele começo, que só virou risadeira, que eu quase tive um ataque cardíaco da risada, né? Para mim tá parecendo o GVSIG, né? Olha, que tal? Ou seja, né, a ideia é qual, né? Que vocês voltem a assistir esse vídeo, mas o professor João Paulo ainda vai ter um finalzinho, que é, alguém de vocês sabe fazer mala direta? Hein, pessoal? No LibreOffice. Não. Ó, mala direta é um troço. O seguinte, ó, eu quero fazer carteirinha na escola. Vocês vão fazer, eu tenho 500 alunos, vocês vão fazer na mão 500 carteirinhas? Ó, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe que é mala direta. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ou seja, vocês não vão ficar fazendo 500 carteirinhas no braço. Mas vocês podem fazer uma carteirinha de 500 alunos com um clique, né? Utilizando, né, a mala direta. E agora com vocês o professor João Paulo Leão de Almeida, né, vereadora? Pode desligar tudo isso então, né? Fechar tudo isso. E agora é mala direta com vocês. Fechou. Salvar. Beleza. Então, gente, eu trouxe alguns dados aqui já armados para isso, né? E qual que é a ideia? A gente vai preparar, eu trouxe uma tabela aqui da educação de Ponta Grossa. Então, eu tenho o nome da instituição de ensino, eu tenho a rua, eu tenho o número da instituição de ensino. Há ainda aquela confusão a respeito de loteamento e... Vila e bairro Ponta Grossa, né? Loteamento e bairro aqui na cidade, então a gente vai deixar de lado o loteamento ou o bairro, e a gente vai inserir duas colunas aqui, só para colocar Ponta Grossa, eu vou colocar Paraná, e Brasil. Tá, o importante, como a gente está falando de geografia, né, está falando num curso, numa disciplina de geografia, é importante que a gente tenha bastante claro que essas localizações geográficas, elas são localizáveis, mas só que é uma complicação a gente ir para cada escola com o GPS, coletar as coordenadas de cada escola, né? Seria muito difícil, muito trabalhoso. E existem formas, hoje em dia, que a gente já consegue fazer isso pela internet ou por algum programa. O QuantumGIS já consegue fazer isso. E o Google Fusion, que é um aplicativo do Google que funciona para isso também, né? Então, só vou preencher aqui rapidinho. Cidade, estado, país. Beleza. E a gente vai estender isso daqui para todas as escolas. Essa prática que eu estou fazendo hoje, o legal dela é apenas localizar, né? Localizar os pontos. Localizar em Oi. Voltou. Então, localizar em um Maps, essa prática é apenas para localizar em um Maps os colégios, né? Ou as escolas, as instituições de ensino. Vamos lá.
Então eu tenho a tabela aqui pronta. Eliminar ela. Tem a coluna de CEP aqui também, que não vai ser necessário. E o estado, e a forma, colégio estadual ou municipal, também não é necessário para esse momento. Então, vou deletar elas. O que eu vou precisar? Eu quero estas informações numa mesma célula. Né? Então, eu quero a rua, quero o número, quero a cidade, quero o estado e quero o país numa mesma célula. A gente vai fazer pelo Fusion, pelo Google Fusion, por ser mais rápido, né? Por ser mais rápido. Ainda que o Google Maps ele não ofereça tanta precisão como um software SIG, né? Então, qual é o comando que a gente vai colocar aqui? Concatenar. Fechado. Não sei se vai achar. Hã? Não sei se vai achar O que é? essa forma. Ele não tá achando? Tem que colocar igual antes da frente, né? Olha que forma. Conca. Apareceu ali. Tá. É essa fórmula que a gente vai utilizar, então. Concatenar. Opa. Daí aqui, como que a gente vai preencher ela, né? A gente vai preencher com a célula Beleza. da rua. Daí, entre a célula da rua e o número, a gente vai ter um ponto e vírgula. Então, a gente coloca ponto e vírgula, vai abrir aspas e vai ter uma vírgula lá na única célula que eu vou colocar junto. Então, vai ser vírgula, espaço, a célula do número. Daí eu fecho aspas. Fecho aspas, coloco ponto e vírgula novamente, e daí vai ser a célula da cidade. Beleza? Jesus, a Mayara falou. Ponto e vírgula, abre aspas, vírgula, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, estado, ponto e vírgula, abre aspas, vírgula, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, e o país. Depois disso, a gente aperta Tab. E a gente vai ter todos os dados numa mesma célula. Certo? Para a gente estender isso... Para a gente estender isso, a gente pode puxar, né? Ou dar 2 cliques no quadradinho no canto da primeira. Não, mas eles estão, assim, o que eles estão falando? Eles querem fazer 500 carteirinhas na mão. Mas isso não é para fazer carteirinha na mão. Isso é para localizar os endereços, né? Sim. Então, gente, isso aí não é para fazer, não é para fazer carteirinha, mas é para localizar endereço. Para fazer carteirinha é duas pegadinhas. Não, essa é uma outra proposta. A gente vai fazer isso daqui e vai pular para a ideia da carteirinha. Ela já está anotando no papel lá para fazer a carteirinha. Tá, vamos prosseguir aqui. Tab. Tá. D2. D2 nada a ver, né? Ele não pegou a célula. Ponto e vírgula. É isso? Não sei.
espaço. É isso aí. Me dá enter agora. Ó, Agora fez. fez. Agora tá tudo para baixo. A gente estuda, puxa até o final. Tá, e aí a gente tem todos os endereços cletos, beleza? Então olha agora, aí, o que dá para fazer com isso? Depois disso, a gente vai copiar a coluna inteira. E aqui do lado a gente vai colar. A gente pega e faz um colar especial. Só que a gente não vai colar tudo. Se a gente colar tudo, a gente cola a fórmula também. É só Então texto. a gente só vai deixar o texto. E vai dar o... Só cola texto. Beleza? Agora a gente pode vir aqui e apagar tudo. Mas e a Claro que depois... endereço? Nossa, vou excluir essa. Vou excluir. E vai ficar só a coluna com os endereços. Eu poderia deixar o nome da instituição. Tem que deixar? Eu acho que seria importante, né? Quis usar a câmera na carteirinha? Não, não, sim, mas essa nós já chegamos na carteirinha. Beleza. Feito isso, agora a gente vai abrir o Fusion. É Fusion, né? Fusion. Tá. Só que esse documento que a gente criou aqui na planilha, a gente tem que salvar ele como... A gente vai salvar ele como CSV. Então vai lá no arquivo, salvar como. Já está numa pasta ali e tal, eu vou só colocar em CSV. Coloco no formato CSV, salvar. Continuar? Sim. Tá, aqui no Windows, preste atenção lá que muitas vezes aparece num sistema diferente. E tem que estar no TF8. Beleza? É Unicode, no conjunto de caracteres, é Unicode e UTF-8. Sim, e o delimitador a gente vai colocar ponto e vírgula. E aqui embaixo de texto eu coloco nada e aplico um OK. Beleza? Agora a gente vai para o Fusion, chega no Fusion, selecionar arquivo. Onde que está? Está no... Isso? Está dentro. Tá, e daí eu cheguei lá na pasta onde salvei o arquivo CSV e eu vou abrir. F8. Arquivo. Eu vou dar um Next. Vamos ver, essa planilha eu não utilizei ainda, né? Então, o separador está errado ainda. Vou colocar Tab. Olha. Aqui. Fez? Vamos ver. Separador de vírgula, sem vírgula. Embolou tudo. Embolou. Como? Ele mudou de posição lá com a vírgula. E continuar, vai acabar o tempo daqui a pouco. Tá bom. Então vamos prosseguir. Sim.
Você vai carregar o mapa. Vamos ver se a gente consegue. Filters. Tá, e daí eu tenho como localizador aqui. Ela uniu aqui, né? Acabou unindo duas colunas separadas. Acabou unindo duas colunas, a do endereço e a do nome da escola. Vou tentar novamente aqui. Apaga o nome da escola. Você salva como diferente. E aquele 1 também lá. Deixa eu... Vamos lá. Salvar como? Arquivo, salvar como. Aí eu digo, qual é o nome? Não, pode ser o mesmo. SV. Tá. Sim, agora carrega de volta. Mesma coisa. Outro Fusion. New, filho. O que o cliente está fazendo? Deu um problema na hora de carregar as tabelas, porque ele uniu colunas. E o que a gente precisa, basicamente, é do endereço, para localizar isso em mapa. Continua a fazer isso. Não, tá na tab. Vai dar. Tá, agora deu. Ficou o número, mas ele vai conseguir achar. Vamos ver lá. Next. E finish. Falando com ele. Tá, então, pessoal, o que foi feito, né? A gente pegou e carregou a tabela de endereços no Fusion, né? E a gente vai tentar localizar a partir do Maps. Então, a gente vai adicionar aqui uma camada Maps. E a gente vai editar a coluna como endereço, né? Tá. Filho. Tem que falar, não está clicando. Eles não estão vendo lá. Não estão vendo? Não, eles não estão vendo, muito pequeno, tem que falar que está clicando. Tá, então, gente, a gente vai tentar colocar aqui como localização essa coluna, né? Então, edite. Geo. Tá. Não está aberto. O meu só está oscilando, já estão cansando. Ah, é? É. Então, gente, mas essa ideia do programa, ele não vai localizar. Não está localizando. Pessoal, é o seguinte, nós estamos com vocês não estão enxergando o que nós estamos fazendo, porque as letras estão muito pequenas. E qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é o seguinte, que vocês pelo menos tivessem acesso àquela ideia de fazer a mala direta. Então, isso, o professor João Paulo vai fazer um vídeo explicativo disso, de como usar essa tabela, e agora o professor João Paulo vai fazer a tabela lá da mala direta. Né? Senão vai dar o tempo, né? Porque as letras são muito pequenas. E convém, talvez, mandar outro vídeo. Não, manda outro vídeo só com essa do Fusion, né? Vai fazer a mala direta. Que é mais rapidinho, né? Vamos lá. Tá. Então, eu tenho um modelo aqui, um rascunho, que eu tenho... O que eu tenho aqui, né? É como se fosse um registro, um certificado, uma carteirinha, alguma coisa semelhante. Arquivo novo.
Tá. Cadê os documentos do Word? Tá. Então, eu tenho o arquivo de texto aqui, né? Que está como se fosse um certificado, uma carteirinha, coisa assim. Então, eu vou colocar, registramos que na data de hoje, a instituição de ensino, e daí a gente vai completar com o nome da instituição, realiza suas atividades com base nas diretrizes nacionais, no endereço, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar e colocar aqui, inserir campos, e daí a gente vai lá em outros, e a gente vai encontrar essa tabela. Se a tabela não estiver carregada aqui, você vai em procurar e encontra onde está a tabela, vai na tabela. Abriu a tabela aqui, e daí você vai localizar a tua planilha lá, e vai encontrar o nome da instituição. Eu vou inserir aqui. Eu vou colocar mais aqui o nome da rua, né? Você coloca o nome, João. Aí, ó. Vamos colocar o nome. Na cidade, tá. Tá. Aqui. Então tá. Na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Então, coloquei os campos que eu preciso. Daí eu vou colocar em ferramentas, assistente de mala direta. Nessa janela eu dou um próximo. Carta, eu não vou querer mandar por e-mail, por mensagem de e-mail, então eu dou próximo. Nessa daqui eu posso passar direto também. Só prosseguir. E daí eu cheguei aqui nessa visualização e editar documento. Eu vou até o final, são 121 escolas. Próximo. Espero carregar. Carregou todas as escolas. Daí eu dou o próximo. Salvo o documento inicial. E vou no mesclado. Salvar como documento único. Salvar como documento único. E aqui, documento único. E dou um salvar documentos. Escolho o local para salvar. Vamos lá. E concluir. E dou concluir. Eu vou lá na pasta onde está, né? Duque. Eu dimensiono aqui e vai estar todos o certificado, ou carteirinha, enfim. Olha, vejam lá embaixo, gente, que a gente tinha uma página só. O que ele fez? Ele basicamente transformou as informações, né? Basicamente ele transformou todas as linhas de informação, né, em um certificado, alguma coisa desse tipo. Você entende? Então a ideia é a seguinte: mala direta é para potencializar o trabalho de vocês, né, no futuro, ou pode ser até agora, né? Seria isso, né? Então o que a gente vai fazer então para a próxima aula? Então vamos só colocar aqui, né? Mostrar aqui. Então qual que é a nossa ideia então, gente? Já foi feita uma demanda, né, de a gente gravar um vídeo. Sim. Podemos gravar até 3 vídeos, né? Um vídeo sobre banco de dados, um outro vídeo sobre o Fusion, o Google Fusion, né? E um terceiro vídeo sobre mala direta. E a gente vai postar para vocês na plataforma. Uma última informação é que para que vocês registrem, então, a presença, vai estar disponível para vocês lá na plataforma, né? Seria Nota Web 2, se eu não estiver equivocado. Nota Web 2. E lá vocês vão responder a temática da aula que foi hoje. Né? Até dá para abrir ali, né? Eu acho que está aberto lá na internet, lá, João, na internet, ele está aberto ali no Firefox. Eu não sei a mensagem aqui, deixa eu ver aqui, onde que está, para indicar bem certinho para vocês onde que está isso. Né? Então, aonde que está? Vai estar onde que está esse registro, né? Está na aba webconferência, de lá embaixo vai ter o que, ó? Questionário Nota Web 2. E basicamente, ó, ele vai estar aberto,
né, dia 12, que é hoje, das 9 horas até as 9h30 da noite, para vocês registrarem, né, a presença de vocês. O que acontece? Eu tenho uma pergunta e tal. O tema da webconferência realizada no dia 12, trabalhada por nós, né, foi de escolha, funcionalidades básicas do LibreOffice, texto, planilha, apresentação, desenho e banco de dados, compreendendo a relação entre urbana informática e o restante. Basicamente, é só registrar a presença lá, escolhendo a letra, que aqui seria funcionalidades básicas do LibreOffice, texto, planilha, apresentação, desenho e banco de dados. Beleza, gente? Pedimos desculpa, então, de não conseguir fazer o restante, né? Mas a gente vai estar, então, fazendo os vídeos, né? Pedimos a compreensão de vocês, né? Porque a gente utilizou uma ferramenta pela correria, então a gente quis colocar Ponta Grossa de Palmeira, mais ou menos, né? O José Carlos falou aqui sobre o questionário 2, a questão 5, é aquele sobre, até eu recebi alguma mensagem, né? Sobre aquele das gerações, né? Então, nós encontramos um erro, né, na questão, mas ela já foi corrigida, então ninguém vai ser prejudicado, fiquem tranquilos, né, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Uma boa noite para vocês, né, o que eu fiz certo, mas ficou marcado errado, fique tranquilo que a gente vai resolver isso, sobre a sua nota, José Carlos, né, então, uma boa noite para vocês, um bom descanso, né, e até, bem, para quem for de Jacarezinho e Flor da Serra do Sul, né, até esse momento a gente vai estar conversando com vocês lá, pessoalmente. Tá bom, gente? Pela força, um grande abraço para vocês e tudo de bom. Beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Eu tenho que desligar tudo aqui.